fundamental entender que a relação do ser humano com o tempo sempre preocupou a filosofia, a literatura. A relação do ser humano com o tempo sempre foi um tema extremamente preocupante, a nossa relação com o tempo. E é importante que você entenda que o tempo tem significados diferentes dependendo da sociedade em que se está. O tempo não significa a mesma coisa em toda a sociedade. O tempo não tem o mesmo sentido em toda a sociedade. Na época bíblica, por exemplo, lá na época de Jesus, século I, o Império Romano, naquela época, o tempo nem era medido direito. Eu já comentei isso aqui. O tempo nem era percebido direito. Na verdade, naquela época, na época lá do Império Romano, no século I, as pessoas pensavam assim: das 6 da manhã até as 10 da manhã, mais ou menos, eles chamavam de frescor da manhã. De 10 da manhã até 2 da tarde, eles chamavam isso de meio-dia. Já pensou? O meio-dia, na época do Império Romano, durava 4 horas. Isso era meio-dia. Das 2 da tarde às 6 da tarde, eles chamavam de frescor da tarde. Das 6 da tarde às 10 da noite, eles chamavam de noite. Das 10 da noite às 2 da manhã, eles chamavam de meia-noite. E das 2 da manhã até as 6 da manhã, eles chamavam de madrugada. Isso era assim que o povo no dia a dia se relacionava com o tempo em sua maioria. Em sua maioria. Era assim que eles percebiam o tempo. Pela natureza, pelo céu, pelo sol, pelas estrelas. E não vamos muito longe não. Até bem pouco tempo no Brasil mesmo, na roça, era assim que se percebia o tempo. Na época do Império Romano, quem tinha relógio eram as pessoas que trabalhavam para o Estado, para o Império, para o governo, porque dependiam de relógio para poder registrar os documentos. E o relógio era solar, marcava o tempo só de hora em hora. Na época do Império Romano era assim: das 6 às 7 da manhã era a primeira hora do dia, das 7 às 8 da manhã a segunda hora do dia, das 8 às 9 a terceira hora do dia, e por aí vai. Não havia esse papo de minuto e segundo. Só em 1780, mais ou menos, é que a hora passou a ser dividida em 4 partes, com a primeira Revolução Industrial. E aí nós passamos a dividir o tempo em 4 partes. E então nós falávamos que faltam 1/4 para as 10 horas. Não, são 10 horas e 1/4. E aí surgiu o tal do quarto de hora. Tanto é verdade que é assim até hoje que se fala em inglês. É assim até hoje que se fala em inglês, por exemplo. Mais tarde, na virada do século XIX para o século XX, segunda Revolução Industrial, 1880, 1900, e aí aparece o automóvel, o motor a explosão interna, vai aparecendo, por exemplo, telefone, energia elétrica nas casas, lâmpada, relógio de pulso, avião. E o mundo passa a ser percebido de outra forma, e aí os relógios começam a marcar minutos e até segundos. A nossa vida fica mais rápida e somos obrigados a perceber o tempo em um tamanho menor, em uma fração menor. Vem o século XX. Aparece, descobre-se a energia nuclear, o tempo evolui, desenvolve-se a internet, surge a internet doméstica, e na virada do século XX para o século XXI, do século XX para o século XXI, aparece, por exemplo, o smartphone e o mundo na palma da mão, e hoje o tempo passa a ser percebido de outro jeito. Se, há 300 anos, uma carta que você enviasse para Portugal, se ela tivesse que ir em embarcações e levasse 3 meses para chegar lá, isso há 300 anos. Hoje um e-mail que você manda para Portugal leva 10 a menos 12 segundos para chegar lá. É a chamada picotecnologia. Pela primeira vez na história, nós somos obrigados a perceber o tempo num tamanho que a nossa mente não consegue mais conceber. Nós somos obrigados a pensar o tempo num tamanho que nós não percebemos mais. Isso tem nos dado a profunda sensação de que perdemos o controle sobre o tempo.
Isso nos tem dado a profunda sensação de que perdemos o controle sobre o tempo. E isso é terrível, porque no fundo, isso é um dos gatilhos que provocam a ansiedade na sociedade pós-moderna. A sensação de que perdemos o controle sobre o tempo. De que perdemos o controle sobre o tempo. Aquele produtor musical chamado Brian Eno, já ouviu falar? Ele fala que quando ele se mudou para Nova York, porque essa percepção do tempo fica ainda mais prejudicada em grandes centros urbanos. Ele é britânico, produziu várias trilhas sonoras de filmes, produziu álbuns do YouTube. Pois é, Brian Eno, quando se mudou para Nova York, disse que se assustou com o fato de, em Nova York, as pessoas interpretarem a palavra agora de outro jeito. É que para ele, o agora era um presente um pouco mais duradouro para as novas gerações, principalmente para as novas gerações que vivem em grandes centros urbanos. O agora é um presente de duração menor. É um presente de duração menor. A Clara, minha filha, tem 4 anos. Se ela fala assim, papai, faz isso para mim, e eu digo, vou fazer agora, ela já se afasta imaginando que eu já vou me levantar para fazer. E às vezes o meu agora leva 10 minutos, 20 minutos, mas o agora dela não. O agora dela é touch. O agora dela é imediato. Entenda isso. A palavra agora está mudando a sua duração. O presente da atualidade tem uma duração menor. Tem uma duração menor. E é justamente numa tentativa de combater isso que o dono da Amazon, o Jeff Bezos, está construindo lá no Texas um relógio de 42 milhões de dólares. Um relógio que promete durar 10 mil anos. Um relógio que promete durar 10 mil anos. Movido a energia solar, ele durará 10 mil anos, ou pelo menos é essa a promessa, e ele se autorreparará, ou seja, ele terá ajustes próprios que acontecerão de tempos em tempos. Mas por que esse projeto? Por que esse projeto de construir um relógio que vai durar 10 mil anos? Porque o ser humano está perdendo essa noção de futuro. Essa noção de que ele é apenas um sopro. Essa noção de que a vida dele é pequena demais diante da eternidade do tempo. Esse relógio que promete funcionar durante 10 mil anos serve para lembrar ao ser humano que a vida é muito mais do que o indivíduo. A vida vai muito além dele. E é interessante isso, porque é um paradoxo. Boa parte dos nossos sofrimentos na pós-modernidade, boa parte dos nossos sofrimentos hoje boa parte está relacionada à sensação equivocada, vaidosa, estúpida de que somos eternos. Estranho, né? É um paradoxo. A vaidade humana, a sensação de que o ser humano é eterno, tem provocado desconfortos. Porque o seu inconsciente, no fundo, sabe que você é mortal. E um relógio desse que dura 10 mil anos serve para nos lembrar disso o tempo todo. Serve para nos lembrar disso o tempo todo. Conselho que eu dou, já que a vida ficou efêmera, ou pelo menos mais efêmera, o tempo está sendo percebido em outra dimensão, já que o presente tornou-se um intervalo de tempo instantâneo, o presente está durando cada vez menos, já que o nosso presente dura cada vez menos, dica que eu dou para você: faça alguma coisa todo dia que você torça para não acabar. Que você torça para não acabar. Uma leitura, alguma atividade que você faça, não porque serve para o trabalho, não porque serve para a escola, para a faculdade, mas alguma atividade que você faça, meia hora, 20 minutos, naquele momento que você torce para não acabar. Porque isso tudo, esse presente que dura tão pouco, isso tudo está nos dando
aquela sensação de que nós acordamos desejando que o dia acabe. Você acorda cedo, vai para o trabalho e de repente você torce para chegar a hora do almoço. Chega a hora do almoço, você torce para chegar o final do dia. Aí chega o dia seguinte e você passa uma vida torcendo para a vida passar. Chega segunda torcendo para chegar sábado e depois reclama que o tempo passa depressa. Um dos problemas de uma quarentena como essa que nós estamos vivendo é que a quarentena está gritando nos seus ouvidos, gritando desesperadamente a ideia de que você perdeu a capacidade de contar os dias. Faça alguma coisa, alguma atividade que tire do seu coração o desejo de que acabe. Aquele momento que você deseja que dure eternamente. Aquela leitura legal, certo? Uma atividade física, para quem gosta. Alguma coisa que você faça desejando que não acabe. Uma oração, uma meditação, certo? Ou seja, aprenda a se desacelerar. Beleza? Anotou aí?